Tema de hoje: gente resolvida. É quase o mesmo que dizer gente desencrencada, gente desencanada, gente desenrolada, gente livre. Nós vamos estudar hoje a vida de Paulo apóstolo nos seus últimos momentos. A última narrativa que tem dele, a última carta que ele escreveu e o último trecho dessa carta. Mas tem um detalhe do contexto. Paulo, nesse momento, ele estava preso com a sua sentença de morte já decretada por César Nero, o qual Paulo foi decapitado. Agora, o que um cristão maduro, sabendo que vai morrer, pensa? É o que a gente vai ver. É o caso de Paulo. Mas vamos lá. Antes da gente entrar no tema e antes da gente entrar no texto, vamos falar de algumas coisas que para mim vai ser um tema para o próximo ano aqui na nossa comunidade. Nesse ano, no final do ano passado, eu falei, olha, o ano 2017 vai ser um ano de treinamento aqui para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Quase 500 pessoas foram treinadas na nossa comunidade, na nossa escola de ministérios. Glória a Deus, bom número esse, bom número esse. Gente que está sendo treinada para despertar o seu ministério, seus dons, seus talentos, estão aprendendo coisas que estão abrindo as suas mentes e estão sendo treinados. O treinamento continua no ano que vem. Logo em fevereiro já vamos começar o curso introdutório. Se você quiser, já entra para março até junho para estudar com a gente. Vagas são poucas, você vai ter que ficar atento. Eu não vou estar em janeiro aqui, vai ficar de fora, vai entrar só em agosto, não tem jeito. É tudo muito, nós estamos com pressa para que as coisas aconteçam. Então tem que ser gente disposta e disponível. E nós encontramos alguns e espero que você se desperte também. Mas tem mais. No tema para o ano que vem, além de nós continuarmos o treinamento, vai ser um tempo de renovação. Por isso eu quero começar a mensagem de hoje falando com você sobre renovação. Vamos aproveitar que é fim de ano. Fim de ano, você não aproveita um tempo para jogar coisa fora dentro da tua casa? Aliás, eu estou esperando esse tempo. Minha vida está tão corrida que eu não consegui, por exemplo, doar roupas. Eu não gosto de colocar uma roupa nova no armário sem tirar de lá alguma. E eu estou para fazer isso desde outubro. Eu tive o meu aniversário, é 3 de outubro, se você quiser anotar, tá bom? Pra você não esquecer. Eu ganhei algumas roupas, tudo mais, e eu não consegui ainda doar as demais. Eu devia ter feito isso antes já. Mas faltou-me tempo. Eu estou sem tempo de fazer alguma limpeza lá em casa, nas minhas coisas. Cada um fez na sua, eu ainda não fiz a minha. Mas estou esperando aí no final do ano, quem sabe eu consiga naquela semana meio morta entre Natal e Ano Novo, arrancar coisa dos armários e doar. Lá em casa a gente tem aquela ideia de minimalismo. É uma ideia nossa lá de casa. A gente não gosta daquela casa cheia de coisa emperequetada, não tem móvel, que você passa até assim, né? Entre os móveis. Por quê? Isso eu ganhei da minha tia, isso eu ganhei da minha avó, isso daqui era, não sei o que. E aí você não tem, fica catando coisas de todo mundo e não tem nem espaço em casa. Não, eu gosto de casa livre, à vontade, pouca coisa, o básico, o que você vai usar. É assim que a gente gosta de trabalhar lá em casa. É o pensamento de todos lá em casa é assim. E a minha parte está cheia. Época de fim de ano é época para a gente passar a renovar as nossas coisas, rever o que estamos usando, o que não estamos usando. Se olha lá, um negócio há 6 meses que eu não uso, doa. Tá velho, joga fora, vai limpar. Meu pai tinha um costume de ver algumas coisas e guardar. Oh, meu Deus do céu. Meu tio está aqui. Cadê meu tio? Meu tio Nestor está aqui, era o melhor amigo do meu pai. Cadê você, tio? Onde é que você está? Eu sei que eu te vi hoje. Cadê? Tá lá no fundão, meu Deus do céu. Está me enxergando aqui, tio? Tá bom. Esse é meu tio querido. Era o melhor amigo do meu pai. Ele foi um grande pai para mim também, meu tio. E você lembra do seu Mané, como é que ele era? Via coisa, não, isso aqui pode ser útil, vai guardar. Então, como minha mãe reclamava, porque minha mãe não gostava disso, ele fez em casa um barracãozinho dele lá. E a gente apelidou de Mocó. Era o mocó do pai. Segundo o dicionário da língua portuguesa, mocó significa esconderijo, local secreto onde
se guarda algo onde alguém se esconde. Lá era o mocó do meu pai, onde ele ficava escondendo aquelas coisas. Minha mãe falava, joga isso fora. Ele falou, pode deixar comigo. Ia para o mocó. Ia para o mocó. E aí eu fico pensando que você tem um mocó da sua vida também. Porque algumas coisas a gente fica guardando, e aqui eu não estou falando de objetos, eu estou falando de ideias, pensamentos, coisas, mágoas, que você já devia ter jogado fora há tanto tempo e você fica guardando com você. Aí a vida vai ficando pesada. Aí você que é casado, vão tocar num assunto, a hora que toca naquele assunto, já se abriu o mocó e começa. Lá em 1993, em dia 2 de agosto, você me falou isso e me magoou muito. Meu Deus do céu, até hoje não... Abre esse mocó e joga essas coisas fora. Se livra disso, minha querida, meu querido. Se livra disso. Como eu já contei até pouco tempo atrás, tinha uma irmã um dia, chegou para mim, estava triste a menina, mas triste. Eu falei, o que foi? O que aconteceu com você? Assim que eu perguntei, ela já começou a chorar. Então, eu falei, mas o que aconteceu? Ela, você sabe, a dor no meu coração. Eu não lembrava. Eu te contei, eu não lembrava. Eu falei, querida, me lembra. É uma dor muito forte. Ele me deixou. Ele. Eu até falei assim para ele, de novo. Ele falou, não, é aquele. Eu falei, mas foi fazendo contas? Quanto tempo faz? 2 anos e 7 meses, hoje. O namorado dela deixou ela 2 anos e 7 meses naquele dia, e ela estava ainda chorando. Eu falei, joga esse cara fora da tua vida, menina. Abre esse mocó e faz uma limpeza. Por isso que a vida de algumas pessoas fica pesada. Aí não consegue crescer na vida, fica enroscado na vida, como se a gente tivesse âncora na vida da gente, que a gente quer correr e fica preso. Quando na época da colonização norte-americana, eu li isso uma vez, chegando alguns barcos da Inglaterra, e o povo vendo aquela terra nova para ser colonizada, a hora que desceram todo mundo dos barcos, o capitão falou, queimem os barcos, queimem os navios. E alguém ficou horrorizado, como assim queima? E se não der certo aqui, como é que a gente vai voltar? Ele falou, por isso mesmo, é para queimar, tem que dar certo. Não tem opção B. Queime os barcos. De tempo em tempo a gente precisa fazer isso na nossa vida. Eu já queimei uns barcos na minha vida, lugares que eu não quero voltar mais, momentos que eu não quero voltar mais, situações na minha vida que eu quero deixá-las perdoadas. Aliás, vou contar uma coisa pública, pronto. Cada um confessa seu pecado, né? Confissão, hashtag. Ontem, eu passei em frente à casa de uma das pessoas que mais me magoou em toda a minha vida. Um dos amigos que causou uma das maiores traições que eu já tive na minha vida. Passei, senti saudade, vontade até de ver. Não identifiquei direito a casa, porque já faz uns 20 e poucos anos que eu não vejo. Marião, não vai me identificar com esse seu olhar, você sabe dessas coisas. Meus amigos antigos, eu fico contando, eles sabem de tudo. Olha para lá. Deixa eu contar. E eu estou me entregando, não tem jeito. E está tudo limpo no coração. Se eu encontrasse a pessoa no meio da rua, eu pararia o carro, desceria para dar um abraço e dizer que eu estou com saudade. Porque está limpo. Não foi que eu esvaziei o mocó, eu botei fogo no mocó. Entendeu? Vai ser desencanado, meu irmão. Vai se desenroscar. Um grande líder das décadas passadas, Steve Jobs, fundador da Apple, quando ele reiniciou na empresa, ele reiniciou na empresa, que um tempo ele saiu da empresa, quando ele voltou, ele queria fazer tudo novo naquela empresa, e então ele chegou num lugar assim, onde eles guardavam várias máquinas de tentativas que eles tiveram no passado. Ele falou, olha, doa tudo isso daí.
E alguém falou, não, mas isso aqui é para nós lembrarmos algumas tentativas nossas, que talvez a gente pode tentar de novo. Ele falou o seguinte, se nesse negócio, se você olhar para trás, você vai ser esmagado, tem que olhar sempre para frente. Queima tudo isso, está fora. Tem que olhar para frente. Sim, tem momentos na minha vida que eu quero guardar no meu coração para sempre. São boas memórias. Aqueles bons momentos com Deus, coisas que aconteceram na minha vida, situações que marcaram minha vida, pessoas que marcaram minha vida, que eu não quero esquecer nunca, vou guardar com todo carinho na minha vida. Mas tem coisas que ficam pesando a gente pelo caminho, e se você quiser correr, você precisa se desfazer dela. Então, fim de ano, vamos lá? Momento de fazer a revisão. Revisão dentro de casa, jogar coisa velha fora, jogar móvel fora, jogar fora, que eu digo doa, dá, se é velha é para jogar mesmo, né? Vai revisar a tua casa, vai deixar a casa mais limpa, vai esvaziar guarda-roupa, vai fazer tudo isso, mas faz isso na sua mente também. Joga fora as coisas velhas da tua cabeça, deixa a vida mais leve. E aqui é que eu quero analisar as últimas palavras de Paulo, e você vai ver que o cara estava leve. Vamos ver, 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, última carta escrita por Paulo, e aqui as últimas palavras dessa carta, e ele faz um pedido ao seu querido filho na fé, que viesse vê-lo e visitá-lo, e ele começa assim: procura vir logo ao meu encontro. Veja bem, ele já estava com, vamos dizer assim, sentença de morte marcada. Se o cara demora, não vai ver. Então, aliás, no outro texto que a gente não lê aqui, que é logo no final, ele fala, e tenta vir antes do inverno, porque quando chega o inverno, a navegação para por 3 meses ali naquela região. Aí não ia dar jeito. Continua. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Tito e Crescente foram por questões ministeriais, mas Demas abandonou mesmo, não quis saber mais de estar junto com Paulo. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Interessante, Marcos é o João Marcos, o cara que causou a divisão entre Paulo e Barnabé. Vocês já ouviram falar de Paulo e Barnabé? Por que eles não continuaram andando juntos? O Marcos foi o camaradinha que aprontou lá e dividiu os dois. E Paulo agora, no final da vida, fala, traz o Marcos, é gente boa, cara. Talvez alguém falasse, mas Paulo não foi o cara que dividiu lá a unidade entre você e o Barnabé? Foi, mas isso é coisa do passado, entendeu? Paulo estava resolvido, era isso. Continua aqui. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico para Éfeso, isso por questões ministeriais. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele faz. Eu acho legal isso. O cara aprontou comigo, foi provavelmente o cara que denunciou Paulo. Paulo estava preso por causa do cara, e Paulo fala assim, deixa Deus cuida do cara. Continua. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. E olha o que ele fala, estou muito magoado, todo mundo me abandonou. O que Paulo fala? Que isso não lhe seja cobrado. Isso me lembra a frase de alguém fantástico, que é um modelo para nós. Na cruz, totalmente ali, sendo vituperado, e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Continua aqui. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Vamos falar juntos esse final? A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui nós vemos um Paulo maduro. Final de vida, experiência ministerial no topo, um homem que já sabia muito bem o que ele queria da vida e o que valia a pena dedicar os últimos momentos da sua vida. O que Paulo faz? Faz uma limpeza no mocó. Joga um monte de coisa fora da sua vida que estaria o atrapalhando. Paulo era o típico cara resolvido. Esse era Paulo.
Gente resolvida é gente leve. É gente que ama viver a vida. É gente que ama o que faz. Não carrega pesos extras, como mágoas e problemas dos outros. É gente que sabe aproveitar bem o seu tempo. Isto é gente resolvida, gente leve. E aqui eu quero te mostrar 3 coisas importantes sobre gente resolvida. Primeiro, gente resolvida sabe que tem coisas que não podem ser deixadas para depois. Até porque esse depois pode nunca mais aparecer. Por que algumas pessoas não estão resolvidas? Porque perderam o timing, perderam o tempo. Teve a oportunidade, ficou naquela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Não foi, o mar fechou, ficou no Egito. Tem que se decidir. Tem coisas que a sua chance é aquela. Se você, não sei se você já percebeu, mas de vez em quando a gente é tomado por um senso de urgência. De vez em quando, isso algumas vezes, quando acontece no final de ano, é um problema. Porque você olha para o ano, você vê muita coisa, não fiz nesse ano, poderia ter feito, não aconteceu, eu quero fazer ainda. Só que aqui já chegou o final de ano, só que no final de ano o teu corpo começa a reclamar. Você que é mãe, os filhos entraram em férias, tudo começa a ser desligado, aí você quer fazer, o corpo não vai. Tinha que ser decidido mais lá atrás. Mas ainda dá tempo para você fazer algumas coisas. Você nota esse senso de urgência em Paulo? 2 textos citados aqui. Primeiro, em 2 Timóteo 4,9, procure vir logo ao meu encontro. Depois, ele fala, procure vir antes do inverno. Meu irmão, tem coisa que a gente tem que fazer, entenda a minha expressão aqui, figurada, antes do inverno. Porque tem um tempo que não tem mais navegação, tem um tempo que a coisa para na vida da gente. Então, se tem que fazer, será que não é esse o tempo para você fazer algumas coisas? Gente resolvida não perde tempo. Ele sabe que a vida é curta, então se tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se você está assim pensando, puxa vida, eu preciso fazer um upgrade na minha vida, preciso crescer um pouquinho mais, preciso fazer um curso novo. Quando você vai fazer esse curso? O ano que vem. Já fez vestibular? Não, então já perdeu, meu querido. Já passou. Ainda dá tempo de você fazer algumas outras coisas. Começa já em fevereiro. Mas eu vou dar um tempo, é fim de ano. Tá bom, vai perder o tempo de novo. Aí, no final do ano que vem, você está ouvindo essa palavra de novo e falando, meu Deus do céu, passou mais um ano e eu não fiz nada. Gente resolvida, ela é resolvida por quê? Nas oportunidades que teve, aproveitou. É momento de jogar coisa fora? Jogou. É momento de começar coisa nova? Começou. É momento de fazer um curso novo? Ele faz. É momento de parar? Parou. Mas não fique enroscado com decisões para tomar. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer bem é administrar o nosso tempo. Administrar o nosso tempo é uma coisa importantíssima. Eclesiastes 8, versículo 6, diz assim, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa para se agir para cada situação. Nota que aqui o texto não está dizendo que o nosso problema é falta de tempo, mas aqui está mostrando que a gente não sabe como gerenciá-lo, como organizá-lo. Há uma maneira certa de agir. Você não agiu da maneira certa, você perdeu. Desperdiçou tempo. Quando você fala assim, eu não tenho tempo, na verdade você está desperdiçando a sua vida. É um sinal de que você está desperdiçando a sua vida. Porque tempo todos nós temos. Igual, todo mundo tem, 24 horas por dia. Se você usa ou não, administra ou não, o que você faz dele, cabe a você. Quando você fala, eu não tenho tempo para fazer algumas coisas, significa algo, você está vivendo da maneira errada. Você está fazendo um monte de coisa que você não sabia fazer, que você não deveria estar fazendo. Já existe isso, uma das vezes que eu estive com um irmão muito querido, era um irmão muito inteligente, assim, um coach, um supervisor norte-americano, e eu bati um papo muito gostoso com ele, ele analisou a minha vida, e ele falou, tem uma coisa para você mudar. Eu falei, meu Deus, eu achei que ele ia me dar uma lista de 100 coisas. Ele falou, uma. Eu falei, qual é? Ele falou, você tem um defeito grave, você não sabe dizer não. E esse defeito grave eu tenho que lutar contra ele para o resto da minha vida. Eu sei que faz parte da minha personalidade, querer ajudar todo mundo, querer fazer tudo, estou aprendendo a dizer não. É chato dizer não para mim. Mas eu tenho que fazer isso para levar uma vida mais leve.
Você fica dizendo sim para tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. Lembre-se, pouca coisa bem feita é melhor que muita coisa mal feita. Então faça coisas bem feitas, ainda que sejam poucas, mas faça. Então quando você diz que você não tem tempo, você está desperdiçando a vida. Você está vivendo da maneira errada. A diferença entre aqueles que fazem suas vidas renderem algo e aqueles que não vê nada acontecendo na sua vida, a diferença entre os dois chama-se gerenciamento. Uns gerenciam e organizam seu tempo. Outros só sentam na praça e ficam vendo a banda passar. E aí os anos vão passando e nada acontece na vida dele. Ele desperdiça a vida. E esse desperdício da vida tem um nome. É um nome, uma palavra não muito usual na língua portuguesa, mas está aí para a gente aprender. Procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é empurrar com a barriga. É deixar para depois aquilo que você deveria ter feito. É ficar adiando, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo, um dia eu resolvo, e nunca resolve. Isso é procrastinar. Você fica adiando as decisões que tem que tomar e nunca toma essas decisões, aí, meu querido, vai ficando pior a situação. Aí, aquela situação que era só uma situação de um desentendimento, ficou um cisco entre vocês, você procrastinou tanto que agora tem um muro entre vocês, porque se multiplica. É igual problema. Problema não morre sozinho não, meu querido. Problema não acaba sozinho não. Problema você tem que ir lá e resolver. Você sabe como é que é quando você deixa problema e sai de férias? Eu sei, eu fiz isso já. E é ruim. É ruim. Você fala, não, estou no meu limite, preciso tirar férias. Deixa os problemas lá e sai de férias e fala, estou tranquilo, não quero saber dos meus problemas. Parece que eles acabaram. Quando você volta, estão todos ali sentadinhos te esperando. E a primeira frase é, menino, como você cresceu. Que saudade de você. Eles estão maiores, não é? Procrastinação faz essas coisas aumentarem. Vai resolver. Meu irmão, eu estou falando de vida resolvida, de gente resolvida. Gente resolvida não procrastina, vai lá e resolve. Resolve que a vida fica leve, fica melhor. É a mesma coisa que pagar dívida. Quem já teve dívida e sabe como que era ruim ter dívida e foi lá um dia pagou, se sente livre, leve, solto, tranquilo, sem peso na consciência. É gostoso isso. Vai ter uma vida assim, meu querido. Tiago capítulo 4, versículo 17, me permitam, eu tirei algumas palavras do texto para que a gente possa compreender melhor a intensidade do texto, ok? Diz assim o texto, pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Sabe o que tem que fazer e não fez, pecou. Porque a palavra pecado não significa, cairás um raio sobre a tua cabeça. Não é isso, pecado é outra coisa. Pecado significa errar o alvo. Errou, perdeu o timing, perdeu o tempo. Errou, deveria ter feito e não fez. Perdeu a chance. Se você sabe que algumas coisas precisam ser feitas na sua vida, por que razão você vai procrastinar? Por que razão você vai adiar? A vida é curta, querido, a gente não pode perder tempo. Olha, 2 textos para você, Jó, capítulo 9, meus dias correm mais velozes do que um atleta, Jó 9, 25. Outro texto, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse segundo texto está dizendo assim para mim, seria uma versão para nós aqui, Senhor, me ajuda a administrar o meu tempo, para que eu seja sábio. Me ajuda a organizar meu tempo para que meu coração alcance sabedoria. Isso significa que quem não organiza o seu tempo e vai vivendo a vida de qualquer jeito, não está adquirindo sabedoria, está sendo tolo, que é o oposto de sabedoria. O que é que você precisa fazer para parar de procrastinar? Por quanto tempo você ainda vai adiar as suas decisões e ficar sem fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer? Vai adiar mais um pouquinho? Se você quer usar bem o seu tempo, eu vou te mostrar uma coisa que você precisa na sua vida para usar bem o seu tempo. É interessante, algumas práticas vão aumentar o nosso tempo.
Fala mesmo, mas se eu colocar uma coisa na minha agenda, não vai diminuir o meu tempo? Pois é, depende da coisa. Tem uma que vai aumentar em qualidade o restante do tempo do seu dia. É você ter um tempo maior de crescimento com Deus, investir tempo de comunhão e relacionamento com Deus. Olha Paulo, o cara estava no fim da vida, sabia que ia morrer, falando até para o amigo, vem logo, porque senão não dá tempo. Perceba a urgência disso. Se ele falou para não vir depois do inverno, eu acho que Paulo esperava morrer em menos de 3 meses. Se você soubesse que ia morrer em menos de 3 meses, o que você faria ou deixaria de fazer? É uma boa pergunta. E Paulo, nesse momento, olha o que ele pede aqui para o Timóteo, em 2 Timóteo 4,13. Quando você vier, traga os meus livros. O que um cara que vai morrer vai querer ler? É melhor você responder isso para você. Porque se um cara como Paulo queria morrer lendo um livro, eu fico perguntando se você dá essa mesma importância para a leitura que Paulo dava. Ele continua, principalmente os pergaminhos, ele queria examinar as Escrituras. Nota que Paulo não lia as Escrituras só para preparar sermão e pregar. Nota que Paulo, para ele, era tão importante o tempo com as Escrituras Sagradas, que ele mesmo sabendo que ia morrer, gente, aquela história, vai morrer, vai para o céu, você já vai estar com Jesus, para que você vai querer fazer isso aqui na terra ainda? Ele queria conhecer Jesus aqui, e você o conhece através das Escrituras. Ele foi ter tempo com a palavra de Deus. Pergunta para você, se todo esse povo aqui, dá uma olhadinha para o lado, para você ver, assim, olha quanta gente, se todo esse povo aqui se dedicasse a ter comunhão com Deus, como você se dedica, qual seria o nível dessa igreja, hein? Qual seria o nível de conhecimento, de comunhão com Deus, de revelação de Deus? Quanto de conhecimento da palavra de Deus nós teríamos aqui? Meu irmão, vai ler a Bíblia, querido. Vai estudar as Escrituras, vai aprender a palavra de Deus, vai ter seu tempo de meditação, vai fazer isso. Não dá para uma pessoa querer ter uma vida saudável sem ter contato com o seu Criador. Não dá para você ter criatividade para o seu dia. Por isso que eu estou falando, se você dedica um tempo com Deus, com o seu Criador, Ele é a fonte de toda a criatividade. Teu dia fica melhor. Você fica mais vivo para o dia a dia, você fica ligado com Deus, seu dia rende mais quando você tem um tempo de qualidade com o seu Criador. O tempo com o seu Criador torna você mais criativo para o seu dia a dia. Você está falando, preciso de ideias novas, corre para Deus. Corre para Deus. Quem melhor para você estar perto do que o Eterno, que olha toda a história, que tem criatividade, é nele que você precisa estar conectado. É assim que você precisa estar. Desenrosca a tua vida, sai da zona de conforto, vai crer pela sua própria vida para alguma coisa nova acontecer. Mateus 9:29, Jesus diz assim, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. É como se Deus dissesse assim, você decide o que eu posso ou não realizar na tua vida. Eu te amo bastante para fazer muita coisa na tua vida, mas eu decidi que você vai ter que crer para isso. É esse o desafio que Deus faz com a gente. Sabe por quê? Deus não abençoa a preguiça. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa a gente que não quer nada. Ele espera da gente essa vontade de crescer. Quer crescer? Cadê tua vontade? Cadê? Ah, não sei, tá bom, então eu vou procurar quem está. Porque a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Gente dedicada atrai o coração de Deus para ele ali. Então, quando a gente lê aqui o texto de Hebreus 11 vai narrando uma galeria de homens e mulheres que amaram a Deus, modelos para o mundo de homens e mulheres de fé. Depois que ele termina de narrar tudo isso, Hebreus 12:1 diz assim, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta.
Seguindo o modelo de fé desses homens, como é que eles alcançaram o que eles alcançaram? Porque estavam com a vida leve, desenroscada, era gente resolvida, por isso que eles conseguiram. Então, nós aqui vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Bota fogo no teu mocó. Isso dá funk, hein? Né? Ó, Gil, faz um funk para nós aí. Bota fogo no seu mocó. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Era uma linguagem de atletismo, no qual os atletas gregos usavam aqui umas tornozeleiras com pesos, de modo que você ia andar pesado. Eles treinavam com aquilo pesado o tempo todo. No dia da corrida eles soltavam aquilo, tiravam. Aquela sensação de leveza. Você está carregando com um chumbo no pé e você tira aquilo, sensação de leveza. Deus está dizendo, desenrosca, livremos-nos de todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha. É isso que o texto está dizendo. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que está te atrapalhando? Não tenha dó de jogar coisa fora. Para de juntar coisa no teu mocó. Essa mensagem devia ser chamada mocó, mas ninguém ia entender. Segundo, gente resolvida não para a vida só porque alguma coisa ou pessoa o desapontou. Alguma coisa deu errado na sua vida e você para a vida por causa disso. Alguma coisa deu errada na tua vida, ou alguém deu algo errado na tua vida, e você vai parar a sua vida porque aquela pessoa fez algo errado para você? Minha pergunta é, essa pessoa vale tanto assim que você vai dar para ela esse poder de ver a tua vida desgraçada? Estou falando para você que foi traído, para você que foi enganado, para você que foi machucado. Eu contei aqui para vocês, gente, que 20 anos atrás me machucou, foi um dos piores machucados que eu já tive na minha vida, e eu passei, estou resolvido. Agora, já pensou se hoje eu estivesse mal ainda? Passasse em frente à casa da pessoa e ficasse assim, eu estou dando para aquela pessoa que não gosta de mim o poder de me machucar 20 anos depois? Ah, por favor. Vamos ver Paulo? 2 Timóteo 4,10. Ele diz assim, Demas abandonou-me. 4,14. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. 4,16. Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Quase que eu falo, Paulo, vai se benzer, indivíduo. Tanto de gente que aprontou com o cara. Nem sempre tudo sai na vida da gente como a gente planeja. Paulo gostava do Demas, o carinha aqui que abandonou, Paulo gostava dele. Se eu não me engano, é no final de Filemão, que Paulo recomendando, mandando abraços, o Demas está lá junto com ele. Era cara próximo do Paulo. Querido, não deixa com que essas desmotivações travem a sua vida. Você precisa mudar a sua maneira de pensar quando você vai entrar numa nova fase da sua vida. Senão a vida trava. Josué, por exemplo, se tornou um novo líder no meio do povo de Deus. Ele não podia ficar imitando Moisés. Agora era diferente com Josué, tinha que ser diferente. Moisés chegou, bateu a vara lá, o mar se abriu. E Josué não teve que fazer nada disso. Teve que entrar com a arca no peso do ombro, parou com a água por aqui, esperar o rio baixar, aí baixou. Poxa, com Moisés era só bater que o mar se abria. Com Josué não foi assim, não, foi diferente. Cada época tem uma maneira de acontecer. Por isso que tem que se renovar, tem que pensar, tem que se abrir para o novo. Os pensamentos de Deus são muito altos. Deus quer fazer coisas grandes na vida da gente, mas se a vida está presa, está enroscada, a coisa não anda. Olha só, Isaías 55:9 diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Alguns de vocês estão falando, está aí. O que adianta eu sonhar, e Deus nunca é assim. O sonho de Deus é sempre outra coisa. Você não entendeu que o texto aqui é provocativo? Deus está dizendo o seguinte, qual é o mais alto que você consegue sonhar?
Qual o maior plano que você tem na tua vida? Qual é a vontade que você tem de que algo tremendo, fantástico aconteça na sua vida? Vai lá, estica, vai ao máximo. Chegou no seu máximo? Cheguei. Pois bem, o meu ainda é maior do que isso para você. Deus está te provocando. Deus está falando, pensa igual eu penso, olha que nem eu olho. Eu criei você e eu criei com tudo que você precisa. Dentro de você tem a semente de tudo que precisa acontecer. Então, desperta. Desperta isso. Vai fazer acontecer. Deus está te provocando nesse sentido. Caminhos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Alguém fala o seguinte, mas Anésio, eu já tive sonho e não deu certo. Não deu certo? Parte para outra. Continua, ganhou experiência. Pense que tem assim algo ainda maior do que aquilo que você tinha pensado. Esteja aberto para se reinventar, meu irmão. Lembra? Renovação. Primeira palavra falada hoje aqui. Vai renovar essa sua maneira de pensar. Às vezes a gente tem que sonhar um sonho novo. Precisamos fazer alguns acertos no caminho. Ah, eu não consegui o emprego que eu queria. Tenta outro. Só não desiste. Isaías 61, levante-se, brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Meu irmão, toma essa palavra para você, levante-se, brilhe, meu irmão. Vai acontecer, meu irmão. Não tem mais tempo para perder, vai acontecer, vai fazer o que você tem que fazer, vai escrever aquele seu livro que você sonha escrever, vai fazer aquela obra que você sonha acontecer. Vai fazer com a tua família aquela viagem que vocês querem fazer. Vai, começa os planos. Ah, eu sonho tanto, tenho tanta vontade. Já tem passaporte? Não. Então não sonha coisa nenhuma, não. Ah, para. Quer enganar quem? Quer enganar quem? Vai fazer o que tem que fazer. Ah, mas eu já errei muito na minha vida. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que a gente tenha cometido. Diz um texto de uma canção de Asaf Borba que diz assim, não há pecado ou culpa maior do que seu amor, não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É o Deus que reinicia a nossa vida, que sabe retrabalhar a nossa vida. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei por um divórcio. Minha querida, realmente passou um divórcio. Meu querido, passou um divórcio, é terrível, é lamentável, é uma morte, é um funeral, tem o tempo de luto, mas meu querido, acabou o tempo de luto, arranca essa roupa preta, bota uma roupa bem colorida, te dá um banho de shopping, fica bonitão, fica bonitona, e vai acontecer para a vida, vira essa página, vai fazer alguma coisa diferente, para de ficar preso com âncora lá no passado, segue a tua vida. Para de ficar lamentando pelo que não deu certo. Ah, a vida me deu um limão. Faz uma limonada, é uma delícia. Mas vai acontecer. Gente resolvida não para a vida só porque algumas coisas ou pessoas o desapontou. Foi o que nós falamos aqui. Então, aprenda a perdoar. Ou como diz o narrador de futebol, segue o jogo. É isso. Vamos lá. Olha como é que Paulo lidou. Lembra? Demas me abandonou. Todos me abandonaram, o outro, lembra dessas frases de Paulo? Mas olha a continuação, 2 Timóteo 4,16, que isso não lhe seja cobrado. 4,17, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, amém. É isso, Deus não te abandonou, Deus estava junto, Paulo está resolvido, ele falou, foi assim mesmo, aqui não seja cobrado, que eles fiquem bem e tudo mais, segue a vida deles. A minha, Deus estava do meu lado, e está comigo, e está tudo ok. Terceiro e último, gente resolvida, já se resolveu com sua fé. Eu gosto de ver a fé do Paulo no final da vida dele, gostoso de ver. Eu não sei se você já teve experiência de estar ao lado de gente crente que crê, gente que amava a Deus de todo o coração, no final da vida. Rapaz, é inspirador. Dá até vontade de morrer também, sabe? Estou falando. Se você ouvisse a minha bisavó falando da expectativa dela de ir estar com Jesus, era uma expectativa forte na vida dela. E ela falava com alegria. Ela mandou chamar a família toda, porque Deus tinha falado para ela que em 10 dias ela ia morrer. E morreu mesmo. Do 9º para o 10º dormiu e não acordou.
E ela falava com expectativa aquilo. Eu me lembro quando eu fui falar com ela, e ela falava da minha vida, falava do meu ministério, porque ela tinha orado para que eu me virasse um pastor. E ela falava da vida e tal. E ela falou, isso aí, e anda com Jesus, viu? Porque eu estou indo para lá, e você vai para lá para me dar abraço. Eu falava o tempo todo. Jesus está me esperando, eu vou. A expectativa dela, da sua fé, era contagiante. Fé é algo invisível, está no coração. Mas fé é fundamento, é alicerce para a nossa vida. Quem já se resolveu com a sua fé, não fica tentando provar nada para ninguém. Ele crê, acabou. Quem tem a sua fé resolvida, contagia os outros com a fé que tem. E aqui eu quero ler o texto que Paulo fala isso logo no final. 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Olha a fé desse homem. Outra coisa, me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Duas coisas aparecem aqui nesse texto. Essas duas coisas eu vou citar rapidamente 3 textos, mas eu peço que você fique em pé junto comigo. Fique em pé comigo, nós já vamos terminar. Duas coisas Paulo fala aqui. Primeira coisa que ele fala, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele diz assim, eu sei que é o Senhor quem me livra do mal. Vamos ler 2 textos aqui rápido das Escrituras? Salmo 91, versículo 7, eu te pergunto, tua fé acredita nisso? Olha lá que você está lendo. Tua fé acredita nisso que está aí escrito? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu acredito nisso. Deus me guarda. Deus me guarda. Deus guarda. Mais um texto, no mesmo Salmo, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Você acredita nisso? É tua fé. É tua fé. Está escrito. Está escrito. Paulo fala também, não somente que Deus o livraria de todo o mal, mas no texto ainda fala, eu sei que Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Eu sei que a minha vida não acaba aqui. Eu falo muito sobre vida terrena, mas se a minha vida é só isso daqui, é pouco. Segundo as Escrituras Sagradas, eu sei que existe um reino celestial. Eu não sei como é, que a Bíblia fala pouco, eu nunca fui lá para ver também. Mas sabe festa surpresa? Festa surpresa não conta. Só fala assim, vai ser muito legal. Mas algumas coisas a Bíblia deixa escapar aqui para a gente. E eu queria que você lesse esse texto comigo. Esse texto fala sobre a igreja. Mas a igreja já em sua completa restauração, a sua completa cumprimento do seu propósito, que é para nós o céu. Esse é o céu para nós. Vamos ler nas Escrituras? Texto de Apocalipse. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E olha essa palavra de Deus para você: e eu lhe serei por Deus, e ele será meu filho. Vamos ler de novo as últimas palavras de Paulo e encerrar. 2 Timóteo 4,18. O Senhor, vamos ler juntos? O Senhor me livrará de toda obra maligna, é o primeiro. Segundo, e me levará salvo para o seu reino celestial. Complementemos: a Ele seja a glória para todo o sempre. Amém! Amém! Seja assim, seja assim, é isso aí, amém, essa é a nossa fé.